Olá, sintam-se fortemente e fraternalmente abraçados. Foi com muita satisfação que eu recebi o convite do Grupo Espírita Eurípedes Basanufo para tratarmos a respeito do Evangelho. Neste momento em que as pessoas estão mais reclusas, muitas preocupadas, algumas até em pânico, é interessante que nós tenhamos uma mensagem consoladora, uma mensagem carinhosa, uma mensagem que traga afeto, traga alguma tranquilidade para o nosso espírito. Hoje nós vamos tratar do Evangelho, mas pela ótica da doutrina espírita. Carlos, a doutrina espírita trata do Evangelho? Trata sim. Bem, eu cometi um equívoco em não me apresentar. Eu sou Carlos Edson Martins, frequento o Grupo Espírita Eurípedes Basanufo e sou envolvido com o estudo do Evangelho. E é por isso que vamos tratar desse assunto neste momento. Então voltemos ao nosso ponto. A doutrina espírita trata, sim, do Evangelho. A doutrina espírita, ela foi publicada em 5 obras, a partir de pesquisas feitas por um professor francês chamado Hippolyte-Léon Denisard de Rivail. Não sei se a pronúncia no francês correta é essa, eu fiz uma pronúncia livre. E esse professor, ao estudar alguns fenômenos, em especial os chamados fenômenos de mesas girantes, em voga na França de sua época, ali em meados do século XIX, ele tomou conhecimento das comunicações com os espíritos e foi convidado por estes espíritos para, em conjunto, trabalharem no que conhecemos como doutrina espírita. Então essa doutrina, ela foi publicada em 5 livros, que são os livros balizares. E há também livros, outras obras, que são consideradas como auxiliares à doutrina espírita. Além disso, muitos outros escritores também tratam do espiritismo. O mais famoso, claro, é Francisco Cândido Xavier. Mais recentemente, nós temos em grande voga o nome do Divaldo Pereira Franco, que atualmente é considerado um dos médiuns de maior atividade. Mas voltemos para a doutrina. Essa doutrina, ela tem um tríplice aspecto. Ela é baseada em aspectos filosóficos, aspectos científicos e aspectos religiosos. E é justamente neste terceiro aspecto, no aspecto religioso, onde nós iremos buscar o Evangelho. É lógico que nós estamos usando o termo Evangelho como uma metáfora ou até um sinônimo para tratarmos de Jesus. Jesus, o Cristo. Vejamos. No primeiro livro da doutrina espírita, eu disse que são 5 livros. O primeiro é o livro dos Espíritos. O segundo é o livro dos Médiuns. O terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto é o Céu e o Inferno. E o quinto, a Gênese. No primeiro livro da doutrina, que é considerado o livro que traz as balizas
os princípios que norteiam essa doutrina, Kardec usa uma proposta filosófica de propor perguntas. Lembremos que os filósofos, eles propunham perguntas e eles mesmos respondiam a esses questionamentos. Allan Kardec usou desse mesmo princípio de propor perguntas, mas as respostas eram dadas pelos espíritos. E lá no livro dos Espíritos, em uma dessas perguntas, Kardec, eu estou falando Kardec, gente, mas eu esqueci de avisar para vocês que esse termo Allan Kardec é o pseudônimo que o professor Hippolyte utilizou para publicar a doutrina espírita. Por várias razões ele o fez. Uma delas foi para evitar que houvesse uma confusão com a sua obra como professor. Ele já era escritor, ele já tinha vários livros publicados como professor. Para evitar confusão, então, entre a obra que já existia no ramo educacional, o professor Hippolyte publicou a doutrina espírita sob um pseudônimo que é Allan Kardec. Ele, em conversa com um dos espíritos que o auxiliou na investigação da doutrina, ele ficou sabendo que ele já havia vivido uma encarnação como druida e nessa encarnação ele se chamava Allan Kardec. Por conta disso, ele utilizou esse mesmo nome como pseudônimo para a publicação da obra da doutrina espírita. Então o professor Hippolyte, na verdade, é mais conhecido como Allan Kardec por todos. Então, vamos utilizar para critérios de mais até didáticos o termo Allan Kardec. Então Allan Kardec propôs uma pergunta para os espíritos a respeito de qual seria a maior referência, qual seria o melhor modelo, o melhor paradigma de ser seguido como um norte para que todos pudessem se tornar pessoas de bem. E os espíritos foram bem diretos na resposta. Eles responderam a Allan Kardec: vide Jesus. Então, o aspecto religioso da doutrina espírita, ele é cristão. O aspecto religioso da doutrina espírita tem como maior referência, tem como modelo de homem de bem, Jesus, um grande mestre, o homem que é uma referência na história da humanidade de prática do amor incondicional, prática do desapego e prática de união de discurso com ação. Jesus buscou viver aquilo que ele pregava. Então, por isso, os espíritos recomendaram a Allan Kardec, modelo a ser seguido como referência de homem de bem é Jesus. Vide Jesus. Então, a doutrina espírita, ela é cristã. Ela segue o exemplo do mestre. Ela segue as ideias de amor deixada por esse grande homem e por esse espírito. Os espíritas acreditam que Jesus foi o espírito de maior evolução que já esteve encarnado neste planeta. Então, com essa referência dada pelos espíritos, a doutrina se debruça sobre os evangelhos que trazem a biografia do mestre. E esse debruçamento sobre estes evangelhos renderam o terceiro livro da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo.
É importante observar, ao contrário do que muitos pensam, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é uma tentativa da doutrina espírita, não é uma tentativa de Allan Kardec, não é uma tentativa dos espíritos de reescreverem a história de Jesus. A história de Jesus está posta, é muito conhecida, é muito estudada. As religiões cristãs conhecem muito bem a história do grande mestre. E a doutrina espírita não pretende recontá-la. Não. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se debruça sobre a história do grande mestre, buscando os bons exemplos, os exemplos de retidão dentro da sua história, os exemplos de bons princípios, de bons ensinamentos, enfim, de grandes referências para que nós nos tornemos espíritos mais evoluídos, para que nós nos tornemos pessoas mais amorosas e compreensivas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se debruça sobre os Evangelhos de Jesus, buscando dentro dos Evangelhos todos os exemplos que o Mestre nos deixou. Então, como é que esse livro se subdivide? Ele, no primeiro momento, traz trechos literais do Evangelho, da forma em que estavam escritos. A partir desses trechos, Allan Kardec discorre comentários a respeito daquelas passagens pela ótica da doutrina espírita e buscando apresentar a importância que aquelas passagens da história do Mestre têm para que nós nos tornemos pessoas retas. Então, não é reescrever a história de Jesus, não é uma nova Bíblia pela ótica do Espiritismo. São somente reflexões a respeito dos exemplos do grande mestre. Depois desses comentários, depois desses esclarecimentos trazidos por Allan Kardec, há uma outra parte que é chamada de instruções dos espíritos, que são mensagens que foram psicografadas pelos próprios espíritos, tratando aquele item em especial do Evangelho. Então, basicamente, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele se organiza dessa forma. E é lá que está, basicamente, o aspecto religioso da doutrina, apontando Jesus como essa enorme referência. Nós sabemos, através da biografia do Mestre Jesus, que ele prometeu que viria o Consolador. Há uma promessa do Consolador. Viria, em algum momento, o Consolador prometido. Para nós, que somos seguidores da doutrina, a própria doutrina é este Consolador. E ter essa referência no aspecto religioso do exemplo do Mestre Jesus, esse aspecto consolador ganha mais relevância. É claro que outras vertentes religiosas, outras vertentes cristãs, acreditam que tenham seus próprios consoladores, suas próprias obras que servem de consolo, ou acreditam que esse consolador ainda virá. Existem vertentes cristãs que acreditam que haverá uma nova volta do Mestre ao planeta em um momento oportuno. Nós espíritas acreditamos diferente. Na verdade, nós achamos que Jesus nunca se foi. Jesus sempre esteve presente no seu exemplo, na sua história, na sua biografia, que é uma enorme referência, e também na presença do amor emanado, que quem é cristão consegue perceber que esse amor do Mestre está no ar. Então, o aspecto consolador da doutrina espírita, ele vem muito deste exemplo de dedicação ao próximo do Mestre Jesus. O Mestre Jesus trouxe ideias que à sua época causaram algum choque, quando ele dizia que nós devemos amar
inclusive os nossos inimigos. Isso foi uma ideia muito chocante e foi uma ideia que foi um contraponto aos líderes judeus da época. Lembremos que Jesus era judeu e o cristianismo surgiu de um refinamento da religião judaica. O Velho Testamento da Bíblia é praticamente igual aos ensinos iniciais dos judeus. A mudança vem justamente a partir do Novo Testamento, que traz a biografia do Mestre Jesus. Então, nesse momento em que nós vivemos uma reclusão obrigatória em conta de uma pandemia, algo que na história moderna é muito surpreendente, apesar do avanço da medicina, do avanço da ciência, e muitas pessoas têm se apavorado com o temor de serem acometidas pelo vírus que ainda não tem tratamento. Temos a referência do Mestre de que é possível sim se pensar em um amanhã com mais crescimento espiritual, um amanhã em que nós possamos nos transformar em espíritos melhores, é deveras consolador. Isso traz tranquilidade a nós. Então, você que está na clausura da sua casa nesse momento, com diversas dúvidas a respeito do futuro, do que está acontecendo, do que poderá vir a acontecer, nós sabemos que a ansiedade se instala quando nós nos preocupamos muito com o porvir. Tem a mensagem de um homem especial, como foi Jesus, e poder se debruçar sobre ela, percebendo que esse homem, mesmo nos momentos mais difíceis da sua passagem, ele jamais perdeu a esperança, ele jamais perdeu a esperança no amor, ele jamais duvidou da sua capacidade de superar as dificuldades, mesmo sabendo que seria condenado à crucificação. Nesse momento da crucificação, o Mestre até passou por algumas provações que pareceram vacilantes, até o momento em que ele foi colocado na cruz. Ele sentiu o peso da carne e pareceu vacilar em certos momentos. Mas depois ele se recobrou e, estando ladeado por ladrões, ele soube, inclusive, consolar aqueles ladrões e mostrou a eles que, apesar dos feitos, eles também teriam direito à salvação. Essa é uma ideia muito consoladora que a doutrina espírita nos traz. Ela nos traz a ideia de que, independente das faltas que cometemos e das vicissitudes que causamos, nós teremos a oportunidade de nos transformar em espíritos melhores. Então, se estamos vacilantes nesse momento de provação por conta da pandemia, busquemos no exemplo do Mestre formas de como nos comportar. Busquemos nesse exemplo uma transformação íntima. Busquemos nesses tempos que estamos ficando dentro do nosso lar uma autoanálise
E se somos cristãos, façamos uma comparação das nossas ações com os ensinamentos do Mestre, para sabermos em que ponto nós possamos nos tornar melhores, que nós possamos nos tornar mais amorosos para conosco e para com aqueles que estão ao nosso redor. É importante que lembremos que o Mestre Jesus reforçou aquele ensinamento: amai ao próximo, amai a Deus acima de todas as coisas, amai ao próximo como a si mesmo. Ou seja, há ali uma sequência. Tem a fé no Criador, ame-se primeiramente, supere seus sentimentos de culpa, supere as suas dificuldades íntimas, e assim você terá condições de ter empatia pelo outro e amar o outro. E Jesus ainda acrescentou, nós já tratamos disso, mais um ponto: amai também aos seus inimigos. Nós podemos aproveitar esse momento para refletirmos a respeito das pessoas que por acaso não gostam da gente, ou a respeito das pessoas das quais nós não gostamos. Por quê que essas pessoas têm alguma restrição conosco? Por que nós temos alguma restrição com elas? O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para me transformar? Nós podemos aproveitar todos esses momentos para essas reflexões e entendermos que é possível sim a transformação. Nós temos o exemplo do Mestre. Ele viveu o ensinamento que ele trazia de amor. Para isso ele trouxe até uma ideia que para muitos é estranha, que é a ideia do desapego, porque ele acreditava que amor incondicional só existe com apego. Melhor, com desapego. Corrigindo, com desapego. Nós ainda praticamos um amor que tem um viés um tanto equivocado. O nosso amor é equivocado. É por isso que muitos se acham donos dos seus parceiros e justificam isso através do ciúme, dizendo que quem ama protege, para justificar o apego. Mas Jesus ensinou que o amor liberta. Então, amor incondicional é um amor desapegado, que permite que entendamos a necessidade dos outros caminharem e entendamos também a necessidade dos outros errarem e aprenderem com seus erros. Nós geralmente aprendemos com maior facilidade depois que erramos. É por isso que é muito comum se dizer no meio espírita que existe a educação através do amor e a educação através da dor. Como os espíritas acreditam que nós somos espíritos que ainda estamos num estado ainda muito primitivo de evolução, nós ainda precisamos muito aprender pela dor. Aprender errando, aprender nas dificuldades. Mas o Mestre Jesus deixou o exemplo de que, apesar de passarmos pelas vicissitudes, nós só temos um único destino, que é nos tornarmos tão amorosos como Ele soube representar na sua passagem nesse planeta. Isso vai levar tempo. Esse não é um exercício que nós vamos conseguir praticar e aprender de imediato. Como todos os ensinamentos, como toda a aprendizagem de nós, espíritos que somos humanos, que estamos ligados a um corpo humano, se dão através da repetição. Se você quer aprender um cálculo matemático, você precisa fazer, errar, repetir, acertar, errar, repetir, até só acertar. Assim se dá com a nossa evolução, com o nosso crescimento como espíritos. O que vai mudar é que alguns vão saber se dedicar mais e aprenderão mais rápidos. Outros ficarão ali com maior dificuldade, estagnarão, mas também conseguirão aprender. O Mestre nos ensinou isso. Então, para finalizarmos essas nossas reflexões, eu proponho a você, espírita,
se debruçar nesse momento de clausura obrigatória sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, o terceiro livro da nossa doutrina. Com certeza, mensagens consoladoras serão encontradas nesse livro. Não tenha a menor dúvida. Eu posso até dar uma dica. Os espíritas acreditam que as preces têm um efeito extraordinário. E essa crença é comprovada pela ciência. A ciência já comprovou que as pessoas que fazem prece, as pessoas que oram, elas têm resultados físicos positivos. O ato de orar, inclusive, aumenta a imunidade do nosso corpo. Então, se nós estamos tratando de vírus, e os vírus geralmente se aproveitam de corpos que estão com a sua imunidade baixa, fazermos preces ajuda a reforçar a nossa imunidade. Isso é comprovado pela ciência. Isso não é invenção de pessoas que têm vieses religiosos. A ciência já comprovou. As pessoas que praticam oração, as pessoas que praticam prece, elas têm efeitos físicos e se tornam mais tranquilas, se tornam menos propícias a se estressarem. O estresse diminui a imunidade, elas se tornam menos temerosas, elas se tornam mais esperançosas. O temor, o medo também diminui a imunidade. Então, nesse momento, nós sabemos utilizar recursos que aumentem a nossa imunidade, é ótimo. E as preces são excelentes para que nós possamos dar uma força para o nosso sistema imunológico. Então, nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, se você tem dificuldade em fazer preces a partir da sua própria mente, ainda está praticando as maneiras de fazer a prece, pegue esse livro. Lá no seu final, existem preces que são propostas para várias necessidades. Inclusive, existem preces para os enfermos. Pegue essa parte do livro, escolha uma prece que esteja de acordo com a necessidade do momento para você e a faça. E após fazer, feche seus olhos, pense no Mestre, pense que existe um Criador que tem um bom objetivo para todos nós, tem um bom objetivo para nós espíritas e um bom objetivo para todos os espíritos, independente se tem ou não tem crença, religião, o que for. Nós acreditamos que todos os espíritos têm um bom futuro, independente de qual crença é seguida ou se não tenha crença nenhuma. Então aproveite, reflita sobre esse Criador, peça luz para você, peça luz para todos que estão passando por esse momento difícil, peça luz para os profissionais que estão tendo que atuar nesse momento, peça luz para os que estão passando pela provação da infecção com o vírus. Eu tenho certeza que isso servirá para trazer paz, tranquilidade e alegria para os seus corações. Agradeço muito por vocês terem ouvido esse vídeo, terem visto e ouvido esse vídeo até este momento. Nós iremos superar. A espécie humana sempre supera as dificuldades. Com consolo se torna mais fácil ainda. Jesus nos consola. Muito obrigado.